Muito cuidado amanhã, porque o dia vai ser tenso para o Bitcoin, para as criptomoedas e para os mercados em geral. Esta semana vai ser agitadíssima. Vou estar falando disso nesse vídeo, vou estar atualizando a análise gráfica do Bitcoin, análise dos eventos macroeconômicos que podem balançar os mercados. Amanhã a gente já vai ter eventos extremamente importantes. Vou estar atualizando também a análise de sentimento do Bitcoin, a análise dos gráficos das principais criptomoedas do mercado. Mas antes de continuar, pessoal, primeiramente não deixem de se inscrever aqui no canal Criptográfico no YouTube. Ativar o sininho para receber as notificações, deixar o like aí embaixo para dar aquela força, deixar seus comentários também aí embaixo nesse vídeo. E meus amigos, se vocês ainda não seguem o nosso canal no Telegram, não deixem de seguir, porque lá as novidades chegam em primeira mão. O link vai estar fixado aí no primeiro comentário deste vídeo, fixado no topo dos comentários no nosso canal do Telegram. Sempre que sai alguma notícia relevante para o mercado em primeira mão, a gente tá postando lá, tá postando análises e é gratuito, tá? Então basta você entrar lá. Então, bora lá falar da situação da análise gráfica do Bitcoin, pessoal. O que está acontecendo aí nos últimos dias? Tá? Na semana passada, o Bitcoin rompeu para baixo um padrão conhecido como topo duplo, né? Um padrão que normalmente reverte uma tendência de alta para uma tendência de baixa. Se a gente fizer uma projeção, o alvo está ali na região dos 102 mil dólares aproximadamente. E o Bitcoin quase bateu, tá? Mas ainda não atingiu e não invalidou esse topo duplo. Então, a gente ainda tem um alvo ali na região dos 102 mil dólares. É possível que a gente veja o Bitcoin caindo para aquele preço, tá? Em termos das últimas horas aí neste final de semana, né? A impressão que eu tenho é que o Bitcoin formou aqui um pequeno ombro, cabeça-ombro invertido. Então, um padrão que é o contrário do que a gente viu ali na semana passada. Porque esse daqui indicaria aí uma reversão para uma tendência de alta. Tá? Acabei bagunçando aqui, pessoal, peço desculpas, tá? Mas se a gente desenhar aqui, dá para forçar a barra e falar que tem um ombro, cabeça, ombro invertido. Só que o volume de negociação ele não está crescendo, então não é muito confiável. Tá? O cenário do 102, do ponto de vista da análise gráfica, parece mais plausível do que esse cenário aí de reversão para alta, tá? A gente também, pessoal, não pode deixar de falar dos eventos macroeconômicos, né? Essa semana vai ser recheada de eventos macroeconômicos todos os dias. E, meus amigos, o mercado americano, os futuros do SP500 abriram agora, mas estão bem parados aí, aguardando os eventos, tá? Em termos de dados macroeconômicos, pessoal, nós vamos começar amanhã ali com 2 PMIs, tá? Para quem não sabe, PMI industrial, que esses indicadores que vão ser divulgados amanhã, ele mede aí a atividade econômica do setor manufatureiro baseado nas pesquisas com os gerentes de compra lá das empresas dos Estados Unidos, tá? E vão ser divulgados aqui 2 PMIs, né? Isso causa alguma confusão às vezes nas cabeças das pessoas, né? 10h45 a gente tem uma e 11 horas da manhã a gente tem outro, tá? Esse de 11 horas da manhã aí é o mais relevante, porque ele é medido pelo ISM, tá? O PMI que vai ser divulgado ali às 10h45 é o PMI industrial, que é divulgado e calculado pela S&P Global, tá? E ele reflete aí condições de negócio do setor manufatureiro privado nos Estados Unidos. A pesquisa aí abrange mais ou menos 1.300 empresas, né, incluindo empresas de vários tamanhos, tá? Já o PMI industrial ISM, medido pelo ISM, ele é medido pelo Institute for Supply Management, né, que é o Instituto dos Gerentes de Compra, tá? E ele avalia também a atividade manufatureira nos Estados Unidos. Ele se baseia em menos empresas, ele tem uma amostra maior, tá? Ele pergunta ali para os diretores de compra, né? E o foco desse PMI, pessoal, do ISM, ele é nas empresas maiores, tá? Isso aí faz o mercado ter uma relevância, dá mais relevância a ele. E o mercado também gosta muito mais do PMI ISM industrial, porque ele dá pesos iguais para cada um dos componentes ali que são usados no PMI, né? Você tem ali vários componentes, né? Você tem os novos pedidos, a produção, emprego, prazo de entrega dos fornecedores e estoques de compra, tá? Por exemplo, o PMI que sai às 10h45, medido pela S&P Global, ele geralmente os novos pedidos têm um peso de 30%, a produção 25%, o emprego em torno de 20%, o prazo de entrega 15% e os estoques de compra 10%. Então você vê que são pesos diferentes. Já o PMI, medido pelo ISM, ele tem pesos iguais, 20% para cada uma dessas coisas, tá? E também, pessoal, o mercado gosta mais do PMI
ISM, porque o PMI da S&P Global, que sai às 10h45, ele é mais focado no setor privado, tá? Enquanto o PMI ISM, que é o que sai ali às 11 horas da manhã, ele inclui o setor privado, empresas públicas, ONGs sem fins lucrativos, né? Ele oferece uma cobertura aí que é considerada mais ampla, tá? Então, o mercado está ansioso, a expectativa é que o PMI medido pela S&P venha 52,3 e o medido pelo ISM venha em 49,3, tá? Eu penso o seguinte, pessoal. E, pessoal, o que vai ser bom, Tainan? É bom ele vir acima ou abaixo? Pessoal, vocês sabem que prever futuro em mercado de renda variável é difícil, né? Mas se ele vier acima do esperado, isso aí poderia sinalizar, principalmente se ele vier acima de 50, isso poderia sinalizar uma recuperação mais rápida do setor manufatureiro, já que ele tem vindo aí abaixo de 50, que mostra contração nos últimos meses, tá? E isso possivelmente iria aí sinalizar uma demanda interna mais forte, um alívio nas tensões comerciais, e o mercado ele poderia reagir com um fortalecimento do dólar americano, e isso aí poderia pressionar os rendimentos dos treasuries para cima, tal, que poderia, em tese, derrubar o Bitcoin. Mas isso, pessoal, se esse indicador que viesse muito mais forte, se ele viesse pelo menos acima de 50, tá? Isso aí também poderia fazer o mercado acionário americano ter uma reação positiva, tá? Já que mostraria economia forte. Por um outro lado, pessoal, se ele vier aí abaixo desses 49,3, eu não vou falar, por exemplo, se ele vier 49,1, não acho que muda muito, mas vamos supor que ele vem 48,5, aí já é uma diferença muito grande, tá? Caso ele venha muito abaixo aí do esperado, ele poderia indicar uma contração na indústria americana mais profunda do que está sendo esperado, tá? Isso aí poderia aumentar a preocupação sobre a saúde da economia americana e possivelmente influenciar as expectativas de corte de juros, fazendo o mercado apostar que o Fed vai ter que cortar juros, tá? Isso aí poderia enfraquecer o dólar, porque quando você tem o medo de uma recessão nos Estados Unidos, o dinheiro ele tende a migrar para outros países que estejam em uma situação econômica melhor, né? E isso também poderia levar a uma queda nas ações das empresas americanas, tá? Isso aí poderia refletir um pessimismo, tá? Eu acho que o pior cenário de todos seria se ele viesse abaixo, viu, pessoal? Porque aí geraria um certo medo de questões até de liquidez, tá? E, pessoal, mais importante de amanhã, tá? Isso aqui pode gerar volatilidade no mercado, muito mais do que esses PMIs. Pessoal, às 14 horas no horário de Brasília, de amanhã, da segunda-feira, dia 2 de julho, a gente vai ter o presidente do Federal Reserve, o Jerome Powell, fazendo um discurso na abertura da conferência de 75 anos da Divisão de Finanças Internacionais do Federal Reserve Board, tá? Esse, pessoal, é um evento aí que acaba dando oportunidade para o Jerome Powell falar aí coisas relacionadas à economia global, né, e à política monetária dos Estados Unidos, nesse momento em que a gente tem uma guerra comercial que afeta o mundo inteiro. Então, o mercado inteiro, os políticos vão estar de olho ali no que vai estar sendo falado, tá? Esse discurso ele vai ser transmitido ao vivo ali no próprio site do Federal Reserve e vai permitir aí que as pessoas acompanhem aí em tempo real, né? E, meus amigos, nesse momento o mercado está extremamente curioso. Lembre-se que na sexta-feira passada a gente teve um dado de inflação que mostrou a inflação caindo nos Estados Unidos, justamente a inflação do núcleo do índice de preços PCI, que é aquela que é a mais difícil de se combater e aquela que o Fed leva em consideração para tomar suas decisões, tá? O que será que o Fed vai falar? Caiu para 2,5, a meta deles é 2, tá? Então, assim, a inflação está caindo em direção à meta. O que será que o Jerome Powell vai falar disso? Será que ele vai sinalizar amanhã que eles podem começar a cortar juros antes? Porque na última aparição dele, ele deu a entender que só lá para setembro, tá? Nas últimas aparições. Agora, vamos supor que amanhã ele fala, não, a inflação está caindo, pode ser que em julho, tá? Meus amigos, isso aí seria uma festa no mercado. Agora, se por um outro lado ele chegar amanhã e fizer aquele típico discurso, olha, nós estamos preocupados aí com a questão da guerra comercial, por não sabermos aí o que vai sair disso, a gente acha melhor manter os juros elevados, até a gente ter uma clareza maior. Se ele falar isso aí, pessoal, ele pode derrubar os mercados, tá? Então o mercado vai estar atento a tudo que ele vai estar falando, e não é só amanhã, pessoal. A semana aí vai ser extremamente importante aí de eventos, recheada de eventos importantes. Na terça-feira, às 11 horas da manhã, a gente vai ter um outro dado aí importante, só que ele já é de abril, tá? A gente já está entrando em junho, né? E, meus amigos, esse dado aí que vai ser divulgado, ele é uma pesquisa mensal conduzida pelo Bureau of Labor Statistics, né? Que é um departamento relacionado aí
ao mercado de trabalho dos Estados Unidos, e ele fornece aí detalhes aí sobre o mercado de trabalho, né? Esse próximo relatório que vai ser divulgado ali, pessoal, ele é o dado aí, esse JOLTS, tá? Ele mede aí basicamente o número de posições de empregos abertas ali no mês de abril, tá? E prontas para serem preenchidas dentro dos próximos 30 dias a partir de abril, né? E ele mostra aí também um pouco do recrutamento ativo por parte dos empregadores, tá? Então ele mostra ali o total de tem também a parte de hires, né, que mostra o total de novas contratações, tá? Enfim, pessoal, o mercado vai estar atento. Esse dado é muito importante para entender aí como que está a demanda por trabalho e a rotatividade também no mercado de trabalho, tá? Se a gente tiver aí um número mais forte do que o esperado, ainda não apareceu a projeção aqui no Invest, tá? Mas quando aparecer, se a gente chegar lá na terça-feira, esse número vier mais forte do que o esperado, pode mostrar uma criação de vagas de emprego maior, que mostra uma economia mais aquecida e que, consequentemente, sinaliza aí cautela a possibilidade de juros ficarem mais altos por mais tempo, já que o desemprego não estaria aumentando. Se o desemprego não aumenta, o Fed não tem que correr para cortar os juros, tá? Também mostra aí, pessoal, pode mostrar aumento de nas saídas voluntárias, tá? Isso aí poderia sugerir, por exemplo, confiança dos trabalhadores na economia e, né, quando as pessoas estão acreditando ali que elas podem achar outro emprego mais facilmente, tá? Então o mercado vai estar atento. Se houver aí um número muito abaixo do esperado, principalmente mostrando um aumento nas demissões, pode apontar um enfraquecimento econômico e sinalizar que a economia está entrando em recessão mais rapidamente, tá? Terça-feira a gente vai ter ali o famoso variação de empregos privados ADP, PMI do setor de serviços na parte da manhã, quinta-feira pedidos iniciais do seguro-desemprego, sexta-feira ganho médio por hora trabalhada, a gente vai ter payroll também na sexta-feira, taxa de desemprego dos Estados Unidos. Então assim, meus amigos, a semana é agitada, só dados importantes aí ao longo de toda a semana a gente vamos abrir a semana aí com o Jerome Powell falando, né, o mercado bastante tenso, tá? Então, eu, sinceramente, espero volatilidade nesta semana que a gente está começando. E eu, particularmente, acho que dados que mostrem a economia americana mais fraca podem ser bons para o mercado, tá? Pode fazer subir. Dados que mostram a economia mais forte, eles podem atrapalhar ali, porque eles podem fazer os rendimentos dos treasuries subirem, tá? E, meus amigos, em termos de análise de sentimento do Bitcoin, nas últimas horas a gente tem aí o Open Interest estável, né? Ou seja, a gente não tem uma sinalização aí muito clara de algum movimento forte para o Bitcoin. O Long Short Ratio tem caído, mas está acima de 1, eu diria que ele está neutro, tá? Indo aqui para o Liquidation Rich Map, pessoal, a gente vê que há mais liquidez acima, tá? A região ali do 109, do 111, 112, tá? Não temos tanta liquidez abaixo, não. Então, se dependesse aqui do que o mapa de calor da High Block, que é bastante assertivo, está mostrando, a tendência seria o Bitcoin voltar ali acima dos 110, talvez indo até os 112 mil dólares, tá? Mas aqui é só o mapa de calor, pessoal. Amanhã a partir de amanhã as coisas vão virar aí uma aventura no mercado, com dados macroeconômicos sendo divulgados a todo momento. Tá? A gente também tem que olhar aqui, pessoal, para análise das principais altcoins do mercado, meus amigos. Altcoins estão sofrendo, a dominância do Bitcoin subiu neste final de semana e, infelizmente, é o que parece que vai acontecer enquanto a gente tiver toda essa incerteza causada aí pela guerra comercial que os Estados Unidos está promovendo, tá? E não tiver um acordo, né, tanto com a União Europeia quanto com a China, aí, que são os dois principais blocos aí, parceiros econômicos dos Estados Unidos. Tá, Ethereum, meus amigos, está andando de lado aí na região dos 2.500 dólares, tá? Se ela romper para baixo a região ali dos 2.400, a coisa complica, porque aí ela pode formar um topo triplo. Mas, por enquanto, ela não rompeu, por enquanto a Ethereum está estagnada ali nessa região, tá? Mas fiquem de olho aí no suporte. Solana, meus amigos, Solana, infelizmente, parece estar ali rompendo um topo duplo para baixo ali no gráfico diário, tá? A impressão que dá é isso. E o alvo desse topo duplo está ali na região dos 137 dólares, infelizmente, tá? A ADA Cardano rompeu para baixo ali um topinho duplo com alvo na região dos 60 centavos. BNB está quase rompendo. Se ela romper para baixo a região dos 650, ela vai formar um topo duplo com alvo nos 620. Tá XRP, meus amigos. XRP bateu o alvo daquele retângulo que ela havia formado nos últimos dias e agora não tem padrões novos. Tá? Dogecoin, meus amigos, o gráfico da Dogecoin rompeu para baixo um topinho duplo com alvo nos 17 centavos. Token Tron, pessoal, tá andando de lado ali na região dos 27 centavos. Token Tom, moeda do Telegram,
ela chegou a cair aí nos últimos dias, né, na sexta-feira, mas ela está se mantendo estável ali na região dos 3,20, por aí, tá? Sem padrões gráficos por enquanto. Avax, meus amigos, parece estar rompendo para baixo um topo duplo com alvo lá na região dos 17,32. AVE, meus amigos, AVE por enquanto não tem padrões gráficos novos, tá? Já bateu o alvo de alta ali daqueles padrões que a gente tinha nos últimos dias e agora, por enquanto, ela tá recuando, acompanhando o resto do mercado, tá? Outra moeda importante aí que a gente não pode deixar de comentar, pessoal, SUI, tá? Token SUI, meus amigos, infelizmente está prestes a romper aqui para baixo um padrão de topo duplo. Se romper a região dos 3 dólares e 13 centavos para baixo, ela vai formar um topo duplo com alvo nos 2,37, tá? Token NIR, pessoal, moeda importante também, tá? Moeda aí que tem muita relevância no mercado, rompeu para baixo um topinho duplo com alvo lá na região dos 2 dólares e 21 centavos, ela já está em 2,45, tá? Outra moeda importante aí que a gente não pode deixar de comentar também é o token Chainlink, pessoal. Uma moeda aí que muita gente gosta, né? Rompeu para baixo nos últimos dias, um topo duplo com alvo lá nos 12,70 e pelo jeito vai, tá? Não tem nenhum sinal por enquanto de que ela vai mudar. O que pode mudar aí, pessoal, nas próximas horas é ou um discurso muito bom do Jerome Powell falando que vão começar os cortes de juros, ou Donald Trump botando um ponto final nessa história de guerra comercial, tá? Se não tiver aí nenhum dos dois, a gente fica numa situação aí em que o mercado vai ficar inseguro e tudo pode acontecer. A todo momento a gente pode ser bombardeado de notícias aí, dizendo coisas que fazem o mercado subir, depois coisas que fazem o mercado cair, tá? E aí a gente fica nessa montanha russa. No mais, pessoal, irei mantendo vocês atualizados aqui pelo canal do YouTube, lá pelo canal do Telegram. Desejo a todos uma excelente semana e bons negócios. Até mais. Tchau, tchau.